Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje, Book Haul do mês de setembro de 2025. Mas antes de falar sobre cada uma das minhas aquisições do mês de setembro, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Bom, durante o mês de setembro eu fiz poucas aquisições, alguns livros principalmente, que eu acabei adquirindo durante o mês. Então foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove aquisições, sendo um quadrinho e um mangá. Então eu vou falar aqui sobre cada um deles, tentar na verdade mostrar em detalhes, que sirva aí de sugestão e muito possivelmente esses livros devem entrar aí nas minhas próximas metas de leituras para os próximos meses. Falando aí sobre o primeiro livro, eu tenho aqui o Hotel Termush, do Stephen Hall. Esse livro aqui foi lançado pela Biblioteca Aleph, é da editora Aleph, obviamente. Foi originalmente lançado em 1967, segue todo o padrão dessa coleção da Biblioteca Aleph. Ele veio com esse marca-página, que é aqueles negócios de colocar na porta, né? Então vai ser bem útil, né? Mas segue a diagramação padrão da editora Aleph. É um livro bem importante de ficção científica e que eu já ouvi falar muito, mas nunca tinha tido a oportunidade de ler. Agora vai ser uma excelente oportunidade. Falando um pouco sobre a sinopse, o apocalipse é realidade, o mundo está devastado. Contudo, para um grupo de super ricos, a contaminação externa é apenas uma inconveniência, já que todos reservaram quartos com antecedência e estão abrigados no luxuoso Hotel Termush, um resort costeiro que oferece música, ambiente, comida farta e muita diversão. Do lado de fora, a poeira cobre o que restou, enquanto pássaros continuam a cair mortos do céu no Termush. Porém, a vida segue sem preocupação, quer dizer até que outros sobreviventes começam a ser encontrados além dos portões. A gerência passa então a censurar notícias e sedar hóspedes. A generosidade inicial parece estar terminando. Clássico incontrolável da narrativa pós-apocalíptica, Hotel Termush tem lugar de destaque entre a ficção científica nórdica. Publicado em 1967, trabalha de maneira ímpar ideias de privilégio, pertencimento e, sobretudo, compaixão. Conta aí com um prefácio do Jeff Vandermeer e tradução do dinamarquês pela Kristin Lai Garrubo. Um livro de fantasia que ficou passando aí na minha timeline por bastante tempo e agora eu resolvi dar oportunidade para o primeiro volume, que é A Sombra do Torturador, o livro do Novo Sol, volume 1, do Jenny Wolfe. Esse livro aqui está sendo lançado aí pela editora Morro Branco, se eu não me engano, são 4 livros que integram essa série, e são muitos elogios em relação a essa obra, mostrando um pouquinho aí da diagramação. Segue a diagramação meio que padrão da editora Morro Branco, não é capa dura, mas estou bem empolgado para poder ler esse livro. Ele que conta aí com tradução do Fábio Fernandes, ficção científica norte-americana, A Sombra do Torturador, volume 1. Assim começa uma das histórias mais celebradas da literatura fantástica, repleta de mistério, temas profundos e uma prosa fascinante. Acompanha a jornada de Severian pelo grande mundo de Urk. Criado na guilda, Severian é um aprendiz de torturador com uma carreira excepcionalmente promissora na sua frente. Até o momento em que ele se apaixona por uma de suas vítimas, a bela jovem nobre Castelã Tecla. Por amor, Severian contraria suas obrigações no ofício e aceita ajudá-la. Como punição, ele é expulso da guilda e de sua cidade natal, sendo exilado na distante metrópole de Trax, carregando com ele pouco além do que a lendária espada Terminus Est. Ao longo do caminho, Severian precisa aprender a sobreviver em um mundo de fronteiras mais amplas, um mundo em que ele já fez tantos aliados quanto inimigos. E quando uma estranha joia cai em sua posse,
o que só faz com que seus inimigos o persigam com uma determinação ainda maior. Agora, dois livros da Editora Mondro que eu tinha comprado há alguns meses e aí chegou recentemente. O primeiro deles é Folha de Rosto, do Leonardo Simões. Se eu não estiver enganado, esse aqui, porque eu comprei, na verdade eu comprei um e ganhei o outro. Aqui nós temos um livro de poesia, escrito pelo Leonardo Simões, e mostrar um pouco da diagramação, mas é um livro com tem algumas ilustrações. Então, talvez se você não conheça os livros da Editora Mondro, são livros bem interessantes no quesito qualidade tanto de texto quanto de diagramação. O livro em si é bem bacana. E o segundo livro é Segundos Excertos, do Noah Mancini. Esse aqui é um livro de contos. Na verdade, eu comprei esse e aí tinha um cupom de desconto que você ganharia um outro livro e aí eles enviaram esse aqui. Mas é um livro de contos que eu estou bem interessado aí em começar a lê-lo. Tá aqui a diagramação dos contos. Fragmentos, reflexões e narrativas que nascem de um gesto banal, um olhar, um ruído, um tropeço. Se dissolvem em delírios, torções da lógica, desvios da realidade. Os textos partem do ordinário para o delírio, embaralhando tempo e espaço, convertendo o trivial em portais para o absurdo. Há instantes de lucidez, mas logo tudo se inclina ao devaneio, ao imaterial, ao que escapa aos dedos. A linguagem se desfaz em espirais de metáforas, distorcendo o concreto até que o conhecido se torne irreconhecível. A memória se mistura ao sonho, o encontro se dilui no impossível e o cotidiano se transmuta em miragem. O autor erra entre o real e o alucinante, capturando o instante e o lançando num turvelinho de imagens insólitas. O tempo escorre, a razão vacila e a busca por sentido cede ao fascínio do absurdo. A obra não se explica, convida ao mergulho, onde a rotina evapora e a existência dança no limiar do devaneio. Então faz parte da coleção Fragmentos e estou bem interessado, muito possivelmente eu já faça a leitura desses livros ainda no mês de outubro. Mais um livro de fantasia que eu estava bem curioso para poder ler, que é o lançamento da editora Intrínseca, que é As Crônicas de Amber, tomo 1, que é do Roger Zelazny, acho que é isso, que é um senhor calhamaço, pelo que eu entendi. Essa edição vai constar aí os primeiros 5 livros, ele conta aí com tradução do Leonardo Alves, e aí segue a diagramação padrão também da Intrínseca, aqui livro 1, Os 9 Príncipes de Amber, livro 2, As Armas de Avalon, livro 3, O Sinal do Unicórnio, livro 4, A Mão de Oberon, livro 5, As Cortes do Caos. Então, é um livro de mais de 700 páginas. Aqui tem um blurb, na verdade, o destino de um reino e o poder de uma família, a guerra por um trono que transcende mundos, tomo 1, reunindo os 5 primeiros livros da saga. Então, estou muitíssimo interessado nesse livro, que é um senhorzinho calhamaço. Vi também bastante recomendações positivas em relação a essa obra. Lendo um pouco aqui da sinopse, em um universo onde todos os reinos e mundos são meros reflexos de Amber, a cidade eterna e a realidade primal, a saga de Roger Zelazny se desdobra em uma trama repleta de intrigas, magia e reviravoltas surpreendentes. Certo dia, Corin, príncipe de Amber, acorda em uma terra estranha, sem memórias de seu passado. Ao tentar escapar de seu exílio, ele descobre que sua família é capaz de manipular a realidade, viajar entre as infinitas sombras do multiverso e controlar poderosos artefatos mágicos como os arcanos. Quando o patriarca da família desaparece misteriosamente, os 9 príncipes de Amber travam uma guerra implacável pelo trono,
Em meio a traições familiares, duelos mágicos e reinos que desafiam a lógica, Corwin embarca em uma jornada épica para recuperar sua identidade, conquistar seu lugar no trono e desvendar o paradeiro de seu pai, o ardiloso rei Oberon. E segue então um calhamaço aí para poder ler aí nos próximos meses um livro de fantasia que eu estou realmente muito interessado em poder ler. O livro que eu acabei comprando para participar do Clube do Livro do Sabrina Reads, que é Damien, do Herman Hesse, Prêmio Nobel de Literatura. Esse é um livro bem famoso do Herman Hesse, mas acho que é um dos livros dele mais finos. Esse livro que é publicado pela editora Record e conta com tradução do Ivo Barroso. Tem aquela diagramação bem confortável da editora Record e com certeza vai ser aí uma excelente leitura. Damien, publicado em 1919, não é apenas o extraordinário divisor de águas da trajetória do escritor alemão Hermann Hesse. Trata-se de uma obra que, com precisão assustadora, acertou em cheio o nervo da época, arrastando toda uma juventude para um encantamento agradecido. A definição dada no ensaio de 1947 por ninguém menos que Thomas Mann. O monumento maior da literatura germânica do século XX, Prêmio Nobel de 1929. Então, vai ser lido aí durante o mês de outubro. Estou muito empolgado aí para poder fazer esse contato com a escrita do Hermann Hesse. Um livro que eu vi falar recentemente e acabei me interessando, e ele estava numa promoção excelente também, publicado pela editora Record, que é O Médico de Homens e de Almas, a história de São Lucas, da Taylor Cadwell, acho que é assim que se pronuncia, publicado pela editora Record, conforme eu disse. A tradução é do Aidano Arruda. Tá? Essa é simplesmente a edição 84 desse livro, então já vem sendo publicado há bastante tempo. Mais um livro aí com o padrão, né, gráfico da editora Record. É bem confortável, o problema às vezes é só que as páginas se oxidam com o tempo, então se for um livro que você gosta, mas talvez ele não dure aí tanto tempo. A Bíblia apresenta São Lucas como médico de coração generoso, um homem instruído, autor de um dos evangelhos e do livro de Atos. Lendas antigas o descrevem como uma pessoa fora do comum, a quem são atribuídos milagres e prodígios antes mesmo de sua conversão ao cristianismo. Em Médico de Homens e de Almas, Taylor Cadwell combina essas duas imagens de um dos ícones mais importantes da igreja cristã primitiva, caracterizado pela constante preocupação com o sofrimento de enfermos, oprimidos e pobres. Durante anos, a autora pesquisou a vida e as obras de Lucas e a descreve de forma romanceada no livro rico em detalhes históricos e de narrativa emocionante. Os dois únicos quadrinhos que eu comprei, o primeiro deles é, na verdade, o quarto dessa coleção que é lançada pela editora Compzone, que é o Prisioneiros dos Sonhos, do Marco Antônio Mathieu, que é, na verdade, se eu não me engano, o título é A Queda, mas aqui ele está abreviado, então tem outros 3 quadrinhos. Eu já li os 2 primeiros, eu não tenho o terceiro, mas acaba que não precisa você ter todos para fazer a leitura, então não são exatamente continuações, mas eu vou ler normalmente quando eu tiver a oportunidade de adquirir o terceiro volume, que inclusive está esgotado. Eu pretendo também ler e aí faço as conexões necessárias, mas não é necessário que você faça essas leituras uma atrás da outra. E aí, por fim, não menos importante, que eu adquiri Dano Cerebral, do Shintaro Kago, que é o Shintaro Kago da editora Compsone. É o lançamento dele, se não me engano, de setembro, então estava bem interessado por esse mangá que ia ser lançado. Eu gosto muito dos mangás do Shintaro Kago, já li alguns que foram publicados pela editora Todavia e pela Dark Side, então esse mangaka ele já foi publicado por essas duas editoras, pela Pipoca Nankin, e várias editoras publicando aqui no Brasil, então eu queria ter essa obra à disposição aqui para poder ler, então mostrando um pouco aí da arte perturbadora do Shintaro Kago. Acho que talvez se você não conheça,
O Shintaro, é, ele é um mangaka muito à la Jiu-Jitsu, digamos que de um autor que eu tenho lido bastante coisa, então me chama bastante atenção o potencial dele como mangaka. Em Dano Cerebral, o mestre do Eroguro, Shintaro Kago, reúne 4 histórias curtas que vão testar os limites do seu cérebro e do seu estômago. Garotas idênticas presas em um labirinto mortal, um quarto amaldiçoado que desafia as leis da lógica, vizinhos desaparecem sem deixar rastro, cadáveres mutilados encontrados dentro de caos perfeitamente intactos. Nada faz muito sentido, e é justamente aí que mora o terror. Com seu traço vibrante e sua mente pervertidamente criativa, Kago convida o leitor para um passeio sem freios por pesadelos surreais, violência gráfica e reviravoltas insanas. Bom, então é isso. Essas foram as minhas aquisições do mês de setembro de 2025. Foram 6 livros, um mangá e um quadrinho. Estou bem satisfeito aí com essas aquisições e elas devem entrar aí nas minhas próximas metas de leituras aí para os próximos meses. Para finalizar, eu gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Deixe aqui nos comentários quais desses livros, mangás e quadrinhos mais te chamaram a atenção. Eu vou gostar muitíssimo de saber qual desses eu deveria ler primeiro. Pode deixar aqui nos comentários. Tem vídeo aqui no Recomendo Ler toda quarta às 8 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado aos novos inscritos do canal e até o próximo vídeo.